Fica bonito. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, o seu podcast de negócios na vida real. Estamos aqui sempre falando sobre negócio, empreendedorismo, finanças, e o nosso objetivo aqui é te dar insights, te ensinar. Se você sair daqui com algum ensinamento, com alguma evolução, a gente vai ficar feliz aqui. Por isso, se você gostar, já deixa seu like aqui, já deixa seu comentário, que a gente vai ter o prazer aqui de responder suas perguntas e, claro, ter mais sugestões de convidados, quem que a gente pode trazer aqui para enriquecer cada vez mais esse podcast. Então, hoje, estou sozinho aqui com o Lucien. O Antônio me abandonou hoje, né, Lucien? Sozinho? Sozinho não, tá? A gente está com um convidado que é referência nacional no tema. E eu, né? Claro. Tá certo. Então você não tá sozinho. Estamos um pouquinho abandonado, só um pouquinho. Coitadinho, tá, vou te dar um abraço. Então... Vamos lá, eu sou o Lucien Newton, já não me conhecem aí. Vamos estar hoje com uma pessoa muito especial, muito um amigo, eu sou cliente dele, ele tem várias marcas lá do Ecossistema 300 que eu participo, que são assessoradas por ele, são clientes dele também, e a gente tem muito orgulho da pessoa que ele é, da integridade que ele tem, da forma como ele conduz a relação com todos nós, com todos os participantes do nosso ecossistema, e ele é uma pessoa pró-business, boa de negócio, sem nenhum tipo de preconceito, mas é advogado. Então, você já tem... Mas advogado, quando é bom de negócio, você já sabe, ele é muito bom. O cara é muito bom. Tem preconceito, já tem preconceito. Aí vocês que entenderam, eu não disse nada. A gente teve o Antônio, né? O Antônio nos abandonou. Ele, de vez em quando, ele trabalha e ele tirou essa semana para trabalhar, então ele está viajando. Mas ele mandou um abraço pro doutor, que eu vou apresentar em seguida. É uma pena ele não poder estar aqui conosco. Vamos lá, o nosso convidado, então, ele é referência nacional no tema franchising. É um advogado com uma carreira espetacular, que eu vou deixar para ele se apresentar, com vários livros. Hoje eu tive a oportunidade de estar com ele num evento, numa palestra dele, onde ele falou sobre o tema franquia para a OAB-MG, para toda a OAB aqui em Minas Gerais. Então, nada mais, nada menos, hoje no O Podcast, Alexandre Davi. Eu chamo ele de Doutor Alexandre Davi. Tá aí. Alexandre, conta um pouquinho aí quem que você é, um pouquinho da sua história, da sua trajetória no franchising para o pessoal aí te conhecer. Sem doutor, por favor. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado, Lucien. É o mestre das franquias. É o mestre das franquias. Obrigado pelas palavras, Lúcio, por me receber aqui na sua casa. Estou muito contente de estar aqui nessa terra mineira, a convite da OAB e também do podcast para a gente poder contribuir ainda mais para o sistema, para o empresariado brasileiro, que, na verdade, é o que acaba movendo esse nosso país. Bom, sou advogado, então, na área do direito empresarial, e nós estamos aí na estrada há os longos 26 anos. Eu costumo dizer que quando eu comecei ainda não tinha cabelos brancos. Então, é só uma breve referência. O duro é que você já deve ter cabelo branco há muitos anos, né? Desde 20 e alguma coisa. Igual o Saulo. Aí virou advogado. Aí exato. Então, nessa trajetória, a gente acabou se especializando no franchising. E tem sido, desde então, um desafio e também um prazer ao mesmo tempo. Nós temos um escritório, uma sede em São Paulo, mas a gente não se limita, até porque a gente atende Brasil e também já fizemos... Se quiser ir colocando no site dele aí para o pessoal ir vendo. Né, para mais de 14 países. Então é um escritório que já está hoje bastante consolidado. É um escritório de negócios, em que pese a gente fazer também a parte do contencioso, quando existem os conflitos, o cliente empresário, em razão da relação de confiança,
ele nos procura para fazer o contencioso. Mas o escritório não é um escritório que... Só para a gente tirar um pouco o juridiquês, porque o público é muito aberto aqui. A gente tem o empreendedor mais raiz. Quando você fala o contencioso... É o litígio, é a briga, é o fight. O contencioso é a briga. É o conflito. Então, o nosso escritório é um escritório de negócios. Hoje, o percentual de concretização de negócios, que a gente chama de parte consultiva estratégica no escritório, é mais de 70%. Então, realmente, o litigioso, o conflito é só quando não tem jeito. Eu vou aproveitar para esclarecer, porque eu sei que no mundo do empreendedor ali, que está entrando para contratar um escritório e etc., ele fica na dúvida de algumas coisas. Eu queria aproveitar a sua presença para a gente fazer um glossário aqui. Quando você fala um escritório consultivo de negócios, em que um advogado ajuda um negócio, uma rede de franquias ou um negócio a performar, a operar melhor, a ter melhor resultado, sendo advogado? Assim, como que se liga uma coisa na outra? Perfeito. Quando a gente fala de empreendedorismo é gestão. Né? Gestão de pessoas que seguem processos muito bem definidos, com a ajuda de tecnologia para se alcançar resultados, certo? Portanto, empreender é gestão de pessoas, relacionamento. Seja com um franqueado ou seja com um parceiro de negócios, você precisa se relacionar com as pessoas. E mais do que isso, você precisa de qualidade nesse relacionamento. Nós, enquanto advogados na área consultiva, estratégica, participamos da tomada de decisão do dia a dia do cliente. Então, o que significa? Que a gente vai para a reunião com o cliente. A gente participa dos eventos. Essa semana, estava num evento lá em São Paulo, que era a 9ª convenção de franqueados, né, dessa marca. E nós estávamos lá junto com o cliente. Então, a gente participa do dia a dia da tomada de decisão para empregar a segurança jurídica, não lá no fórum. E falaram muito bem da sua palestra, inclusive. Muito obrigado. Então, também a gente não fala juridiquês. Porque eu vou falar juridiquês com o empresário não faz o menor sentido. É uma comunicação franca, direta, um português todo mundo entende. Senão eu fico um cara arrogante que ninguém entende nada e eu não sirvo para nada. Então, essa não é a nossa pegada. Eu já gosto do site, né? Quem tiver ouvindo a gente, ou vendo, vai conseguir entrar aí no site Alexandre. Qual que é o site? Alexandre Davi, adv.com.br. Alexandre Davi com demudo, adv.com.br. E olha que legal a frase de entrada. Isso que eu gosto de advogado, quando você vê um negócio assim, você vê que é um advogado diferente, criando soluções, gerando resultados. Eu acho que o coração bate até mais forte quando você vê um advogado com uma frase dessa. Você sabe qual é a nossa missão? A nossa missão é a maior do mundo também, não? Não, cara, a nossa missão é levar soluções jurídicas de excelência para os nossos clientes. Sensacional. Esse é um desafio permanente nosso. Um dos primeiros qual que é a sua missão? Se eu te perguntar, você não sabe. Você não consegue falar de cabeça. A minha é fácil. A minha a gente grita todo dia de manhã. A minha missão aqui é um texto desse tamanho, mas faz sentido. Eu tenho um grito de guerra todo dia. Tá certo. Mas é interessante você falar, Alexandre, que eu vejo que é uma deficiência grande na advocacia no Brasil, que é esse entendimento do cliente. Porque dentro de qualquer instrumento jurídico, tem ali dentro, né, tem a parte do juridiquês, a parte que é de lei e tudo mais, mas dependendo do qual tipo de relação que você quer ter com o cliente, com o colaborador e tudo mais, você tem que entender aquilo ali melhor para você colocar em cláusulas, né? O que eu quero, o que você quer. E essa sua pegada de entrar, de participar junto com o cliente, muitas vezes você muda o resultado dos instrumentos jurídicos que você faz, não é isso? E olha que interessante, né? A gente volta a falar de pessoas. Porque dentro do perfil dos advogados que eu tenho lá no escritório, eu tenho advogados que têm esse perfil, que são advogados que estão abertos, se relacionam bem com os clientes. E eu tenho advogados que eles não sabem se relacionar com os clientes. Então, eles ficam intramuros, fazendo a parte técnica, e todos acabam permeando pelos nossos valores, né? Então, é lealdade, autoridade, parceria e empatia.
autoridade. Por que autoridade? Porque o escritório já leva meu nome. Não é ego, isso aqui é obrigação da OAB. Tem que colocar o nome lá do sócio. Mas o Alexandre, ele já tem a sua própria autoridade. Eu não consigo estar em todos os clientes o tempo inteiro. Então, cada advogado tem que desenvolver a sua própria autoridade. Sabe qual é a minha satisfação? De verdade? Que o cliente fale assim, cara, eu quero falar com o Dr. Guilherme. Não quero falar com o Alexandre. Porque é o Guilherme que atende ele e é o Guilherme que é a autoridade para ele. Criou cara, relação. Ótimo. Por quê? O CNPJ tem que ser maior que o CPF. O CNPJ ele tem que ser impessoal. Eu não quero essa dependência. Então, eu quero que eles tenham inspiração, né, no Alexandre e Davi para que eles desenvolvam a sua própria autoridade. E aí, com isso, cada um dentro do seu perfil, levar a nossa missão, que é soluções jurídicas de excelência para os clientes. Só que isso é um desafio, porque eu lido com gente. Né? Então, eu preciso, inclusive, saber definir qual advogado interno vai atender determinado cliente, de acordo, inclusive, com o perfil do cliente. Porque eu não posso colocar também 2 bicudos para um atender o outro, não vai dar certo. Então, cara, é gente, é gestão. Gente. É aquele negócio, a advocacia, você está gerindo relações. Também, Você está criando regras entre CNPJ, CNPF e tudo mais. Você está criando regras e relações. Então, você tem que entender a relação antes de criar a regra. Se não der o match, cara, não funciona. E pode não dar, né? Eu acho que também... Pode não dar. As pessoas, às vezes, têm mais empatia com umas, com outras. Exatamente. Não tem uma regra perfeita. Mas o que você fala é muito certo. E eu vejo isso na consultoria. Eu acho que é o mesmo papel do consultor. Tem os nossos clientes lá, que a gente hoje está com 70, 80 projetos simultâneos acontecendo de desenvolvimento de franquia. Tenho certeza que todos gostariam que eu estivesse, ou que algum sócio, ou que o Léo Castelo, o Leandro Castelo, o Vinícius, o Cris, estivessem na linha de frente entregando. Mas não tem como. O tempo inteiro. Não dá para a gente estar lá. Mas o meu maior prazer é ver que os clientes estão felizes e quando encontram comigo, falam, aqui, a Laila é boa demais, agora eu comecei a falar nome, vou ter que falar uns 10, né? Vou falar só das advogadas. A Marcele é boa demais, a Eliene é boa demais, que são as advogadas que a gente tem lá. E isso é bom, dá um prazer na gente, né? Quando a gente vê o nosso time cumprindo a missão com a nossa marca, da mesma forma que a gente faria, ou até melhor, muitas vezes, né? Eu acho que isso pra gente que tem essa atividade que é meio unipessoal, né? Que as pessoas confiam muito, a marca é o seu nome, ou se relacionam ao negócio de uma consultoria a quem a representa, a quem carrega. Quando a gente consegue multiplicar isso no nosso time, eu acho que é quando a gente chega ali num momento de maturidade superior, né? E isso é tão sério que a gente, estabelecendo as metas no planejamento estratégico, o escritório é um business, é um negócio. A gente faz planejamento. Você faz planejamento, você faz confraternização, você faz metas, cultura, você faz. E aí, os indicadores para os advogados são indicadores objetivos. Um dos indicadores é o NPS do cliente em relação ao atendimento daquele advogado. Então, aquilo ali também é um referencial. Porque eu preciso saber se tem a mesma coisa, senão não ganha bônus depois. Exato, eu preciso saber se está funcionando essa relação. É isso aí. Então, e eu tenho o semáforo. Eu tenho o semáforo que o advogado que atende o cliente, além do NPS, porque o NPS ele pode estar positivo. Só que eu não rodo o NPS todos os meses. Eu rodo trimestralmente, senão cansa o cliente também. E aí faz um rodízio entre os clientes. E eu tenho o semáforo. O que é o semáforo? Quando está vermelho, é porque a relação não está boa. Ele está reclamando, está insatisfeito. Acontece. Às vezes está amarelo, ele está quase insatisfeito, ele já está dando sinais de que não está muito legal, que precisa melhorar. E o verde é quando está tudo ok. Então isso a gente faz uma reunião semanal no escritório. A primeira reunião que a gente tem no escritório é segunda-feira, 9 horas da manhã, chama-se Café com Propósito. E aí a gente coloca todo o time na sala, todos os advogados, líderes ou não, e a gente faz uma reunião de propósito olhando para o planejamento da semana. Então, a gente coloca o semáforo na tela de todos os clientes, né, dentro do guarda-chuva de cada advogado, e ali
nós vamos falar, cara, tá vermelho, não é por quê? Isso já foi tratado lá no PDI, aqui não é Muro das Lamentações. Não o é que individual. Que não é com a pessoa. E também não é uma reunião para caça às bruxas, Muro das Lamentações, não é nada disso. É uma reunião, cara, estratégica e tática. O que nós vamos fazer para esse cara sair do vermelho essa semana ou para ele sair do amarelo e vir pro verde? Sensacional, Lúcio. Eu falei que é um advogado diferenciado. Você só falou de gestão até agora. Aí. Não tem, é gestão na veia. Gestão. É isso. Mas você não entender da gestão, principalmente em franchising. Não, mas antes de ser jurídico, mas eu tô cansado de ver advogado mesmo no franchise que sabe tudo de gestão, mas dentro de casa não faz nada. Exato. Até te falar um negócio que até uma dica, não sei se você já faz, eu dei a mesma dica lá pro Marison da Contabilize. Acho que pra gente que tem esse relacionamento B2B e um pouco personalíssimo, acho que vale muito a pena, que é implantar o CX, um Customer Experience. Alguém que acompanha a jornada do cliente, que vai fazer os NPS, que vai perguntar para o cliente se está tudo bem, fora o atendimento. A gente está fazendo na consultoria um resultado espetacular, nosso NPS subiu, a satisfação, o canal de contato, a gente alivia o consultor, no caso o advogado, em relação a algum ruído, porque qualquer ruído é a área de CX que trata e ela tem autonomia para resolver e fazer tudo. E isso também está acontecendo. O Marison implementou lá na Contabilize, também melhorou muito o NPS dele. Acho que é a contabilidade com o melhor NPS que eu já vi. Depois pensa em fazer isso que você já faz como rotina, colocar como uma área de apoio. Pensa nisso que vai ser bacana. Te falo, onde a gente implementou CX como área, uma área de experiência do cliente, né, que acompanha a jornada do cliente quando ele está conosco. Interessante. O resultado foi espetacular. Muito bom. Vamos lá. Eu queria te falar, Alexandre, assim, você começou a contar um pouquinho da sua história, mas hoje eu já te acompanho, sei de tudo, sei de muita coisa bacana, mas me chamou a atenção um pouco dos seus livros, né? Você já tem quantos livros? 8 livros. 8 livros. E sobre franchising? Os 8 são sobre franchising, não? Os 8 são sobre franchising. tô meio sem criatividade, né? Não, tá bom. Quando o cara sabe muito de uma coisa, é igual eu não consigo. Os convidados vêm aqui, às vezes convidados faz loteamento, que já teve aqui, negócio financeiro e etc. Eu vou e termino jogando ele pro franchise. Então, assim, a gente só gosta de quando a gente sabe muito de franquia, a gente acaba falando só de franchise. Ó, o Antônio Bortoleto me ligando aqui. Olha só. Antônio, você tá ao vivo. Eu tô ao vivo no podcast? Você tá. Eu queria participar, pelo menos. Aí, ó. Fala um oi aqui, ó. Fala um oi pro pessoal. Fala um oi pro doutor Alexandre Davi aqui. Fala, doutor Alexandre, tudo bem? Tudo bom com você? Tudo bem, querido. Desculpa a minha ausência. Pois é. Eu acabei de pousar em Belo Horizonte. Satisfação enorme te ouvir aqui. Uma pena que você não pôde estar conosco hoje. Desculpa, querido. Peço mil desculpas, mas não consegui adiantar meu voo para Belo Horizonte. Mas você está aí na presença desagradável do Lucien e muito agradável do Lúcio. Isso já me encanta. Eu fico feliz. Isso equilibra, né? Grandes tá equilibrado. amigos. Não, você já teve a sua participação, seu momento de honra, mas agora a gente tem que seguir no podcast. Depois eu te chamo aí. Abraço pra você. Valeu. Mas bem, aí, Antônio Bortoleto, né, o terceiro integrante, tá aí, ó, chegando de viagem, pôde participar aqui hoje. Mas então, 8 livros sobre franchising. Como nos especializamos no franchising, é natural que até em razão da autoridade que a gente desenvolveu, que a gente oferecesse para o mercado obras científicas que possam ser utilizadas também, não só pelos operadores, né, do sistema de franquias, mas principalmente pelos tribunais. Porque a gente não pode perder de vista essa jurisprudência, né, que são as decisões dos tribunais, e os juízes eles são muito carentes de material científico para poderem se inspirar e tomarem suas decisões. E não vai imaginar que um juiz ele conhece da matéria, não conhece. O tema franchising é um tema complexo. É muito complexo. Ele envolve 4 institutos jurídicos, relações empresariais, entre empresariais sem uma distinção de elo frágil ou não, né, como muitos tentam dizer aí. Então é um ponto que eu vejo que o judiciário
não é uma crítica, mas é uma crítica construtiva, porque tem escritores que fornecem informação técnica para que eles possam embasar decisões cada vez mais justas, né? Acho a justiça para ela se cumprir, ela muitas vezes está baseada na decisão de um juiz ou de um árbitro. E se ele não tiver de onde puxar o embasamento, ele começa a fazer aquelas decisões que a gente não sabe de onde que ele tirou o pensamento dele, né? Exatamente isso. E eu costumo dizer que dentro do franchise nós temos um mundo jurídico, porque ele não se restringe à lei de franquia. Na verdade, o canal de franquia, ele é um canal, né, de distribuição e de expansão. Portanto, dentro desse canal existe um mundo jurídico. Então a gente tem todas as áreas do direito, inclusive a área criminal, que quando você fala de concorrência desleal, é crime. Quando a gente fala de violação à marca, pode ser crime. Quando a gente fala, né, de relação trabalhista, é uma trabalhista dentro do franchising, a área tributária, planejamento, então todas as áreas do direito acabam permeando também. Além dos institutos que permeiam a própria relação contratual, mas as outras áreas, Então, no franchising a gente tem um mundo, né, jurídico. E ele, ao mesmo tempo, ele é muito carente de doutrina e também de profissionais especializados. Não só juízes, advogados também. Então, a gente tem uma carência no mercado em relação ao que o setor representa hoje no Brasil, que já é o quarto maior mercado de franchise no mundo. A gente tem uma carência de profissionais. Eu já fui, infelizmente, em audiência, sentado do lado de cada mesa com o cliente franqueador, do outro lado o advogado com o seu cliente franqueado, o juiz olhava para mim e chamava o meu cliente de franqueado, e olhava para ele e chamava o cliente dele franqueador. Ele não sabia nem quem era quem. Você imagina a sentença que vem daí. Então, é uma loteria. Você advoga só para franqueador ou você atende franqueado também? Muito excepcionalmente. Majoritariamente franqueadoras, até para não ter conflitos. Isso. Né? Mas existem situações muito específicas, né? E a gente acaba atendendo, mas não é o nosso, exceção, nosso não é foco, regra. exceção. Eu queria te perguntar algo. Você estudou nos Estados Unidos, né? Na Ohio University lá. Também morei muito tempo nos Estados Unidos e vivi o meu início de vida dentro do franchising foi nos Estados Unidos. E lá é o berço do franchise, né? A estrutura legal dos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil. Muito. Common law, é outro sistema jurídico. Ela é outro sistema, diferente. Outro sistema jurídico, onde que muitas vezes até os estados têm mais autonomia, né? Para você próprias. Desenvolver um sistema de franquia interestadual nos Estados Unidos é muito mais complexo do que no Brasil. Porém, por existir há tanto tempo franchise nos Estados Unidos, existe sim já um desenvolvimento jurídico nos Estados Unidos que é seguido pela common law que você está falando. Eu vejo que no Brasil, cara, apesar de todas essas dificuldades que você está falando, a gente tem no franchise em si já um desenvolvimento grande, já tem um conhecimento. Então, eu queria, de um ponto de vista jurídico do seu lado, até que ponto você acha que no Brasil o sistema de franchise já é desenvolvido juridicamente falando, assim, nos mais diversos âmbitos, assim? Eu ouso dizer que o Brasil está, do ponto de vista jurídico, mais avançado que os Estados Unidos. Sério? Sério. Em que pese a gente ter sido inspirado na lei norte-americana, hoje, lá em alguns temas, eles andam de lado, igual o caranguejo, ou se não para trás. O joint employer, que eles têm uma relação trabalhista de um funcionário de uma unidade franqueada responsabilizando o franqueador, é um problema lá até hoje. Coisa que aqui a gente já está superado, né? E não só pela primeira legislação, como agora pelo segundo marco legal do franchise, reforçando isso, né? E o STF agora colocando uma pá de cal nesse assunto. Então, a gente tem uma legislação muito evoluída, né? Existem apenas 43 países no mundo que tem uma lei de franquia. E o Brasil já tem o segundo marco legal do franchising. Isso é segurança jurídica para os investidores, franqueadores e franqueados. Então, a gente está muito evoluído, mesmo em relação aos Estados Unidos, porque lá
inclusive pela particularidade dos estados que têm autonomia de desenvolver as suas próprias leis, tem estados como a Califórnia, por exemplo, você não aplica o no compete, porque a legislação lá proíbe. Então, se você pegar um modelo de negócio, fizer uma expansão e não se adequar a determinados estados, você vai ter um sério problema, porque essa cláusula lá não vai funcionar. Então, tem outros estados que a cláusula ela é valorizada e validada e sem problema nenhum. Então, é um desafio muito maior. Há muita insegurança lá. Hoje tem muito questionamento nos Estados Unidos. Verdade. Do ponto de vista de econômico financeiro, né? É uma responsabilidade muito grande. Questionando a viabilidade e de quem que é a culpa de um eventual insucesso por ter apresentado lá na COF deles, na Franchising Disclosure Agreement. FDD. Sim. A informação. Então, é controverso o mercado americano do ponto de vista sobre o olhar jurídico. Tanto que tem franqueadora lá que coloca a COF já no site. Olha o nível que os caras chegaram. Tá? Então, eu acho que eles começaram a andar um pouco de lado. Né? É lógico, não dá para comparar um país que tem um sistema que é 7 vezes maior que o nosso. Né? Eu entendo, mas pensa bem. O mercado é 7 vezes... Eu tô acreditando em você. Você falou em questão de dados aí. Franchising Do franchising 7 vezes. Mas você vê a quantidade de número de franqueadoras. Não é tão maior Não é tão maior. Pela complexidade de se desenvolver o sistema de franchising lá. Exato. Esse é um mercado maduro. Só aproveitar o gancho para convidar quem escutou isso aqui que o Alexandre acabou de falar para assistir o nosso podcast com o Henrique Portugal, o músico, sim, o nerd e músico Henrique Portugal. Porque ele falou assim, olha... Pessoal, para quem não sabe, o Henrique Portugal ele é tecladista, fundador da banda Skank, que é uma grande uma banda de grande renome. Se o cara não sabe, aí não tem. Mas se você olhar aqui no nosso canal, você vê a entrevista que foi fantástica com ele. Foi muito boa. E ele falou um negócio que o direito autoral, né, do artista, a regra que controla o direito autoral, que isso é mundial e etc. Isso é muito claro no mundo inteiro. E isso é o que dá segurança e que faz a indústria da música perdurar tanto tempo e ser tão grande e ser tão forte. Ele cravou, e ele é um nerd, vale a pena assistir. Ele se diz nerd, eu não tô... Mas quando você vê a entrevista com ele, não precisa esperar 3 segundos para Mas saber. Ele cravou assim, cara, o tamanho e a relevância de um mercado se dá pela segurança jurídica que esse mercado tem. Então eu tô querendo... Eu puxei aqui na memória, né? Rebobinei a fita no podcast que a gente fez com ele, porque o Alexandre falou, o franchising o Brasil tem uma segurança jurídica até maior do que o mercado americano. Obviamente, com as considerações feitas, mas sobre o aspecto e o ponto de vista do franchising, ele chega a ser até maior, uma segurança maior do que a do mercado americano. Segurança menos para quem é dono de rede social, né? Não. Você quer ver outro exemplo? Se fosse uma franquia essa rede social... estaria de boa. Portugal costuma ser a porta de entrada, né, de brasileiros para a Europa. Sim, Portugal não tem uma lei de franquia. Lá eles usam um chamado código deontológico, que é uma espécie de um código civil desatualizado. Super... Né? Até o nome parece meio dinossauro. Exato. Né? Então, o que isso significa? Não traz segurança jurídica. Eu vou investir numa franquia como franqueador ou como franqueado em Portugal. Primeiro que eles são muito formais, eles são prolixos, né? Não é à toa que nós somos como somos, né? Tem origem. E lá é tudo muito burocrático. E, além disso, não tem uma lei específica trazendo segurança jurídica. Então, é um país de primeiro mundo. E aqui no Brasil, a gente, com o segundo marco legal, o que significa? Que o mercado aqui já amadureceu, já evoluiu, já se desenvolveu. Historicamente, representa crescimentos, né, sucessivos e vai continuar crescendo. E ainda bem que a nossa lei tem tanta jurisprudência, tantas decisões e que permite
nos permitiu ser testado de tantas formas. Porque a gente hoje tem modelos de micro franquia, onde o franqueado tem uma atuação mais comercial, você tem franqueado mais ligado a uma distribuição de produtos e serviços, você tem franquias de indústria, franquias de maior investimento, franquias de todo tipo funcionando com um mesmo marco, né? Exatamente. Com o mesmo marco. Luciano, eu digo, sabe um ponto que isso vai direto no bullseye ali? Quando me perguntam assim, gente, eu faço franquia ou licenciamento? Né? E tem diversas diferenças, né? Mas eu acredito que uma das mais fortes porque você pode desenvolver, fazer um licenciamento usando todos os preceitos de franquia. Vamos aproveitar aqui. Vamos aproveitar e falar isso, mas não é bem assim. Pergunta pro doutor. Você consegue criar instrumentos ali que são similares, só que você não tem um respaldo de uma jurisprudência de uma lei de franquia que é bem estabelecida. Vamos lá. Só para a gente fechar o outro assunto, eu já te explico como é que funciona. A questão dos profissionais especializados. Em São Paulo nós temos 2 varas especializadas, temos câmaras arbitrais e também no segunda instância, no Tribunal de Justiça, especializadas. Aqui, hoje, meus colegas da OAB me falaram, temos câmara empresarial. Eu falei, pô, que legal, né? Em São Paulo também tem, mas franquia não entrou, fica na civil, ou seja, não funciona para o franchise. Então, a gente ainda é carente de câmaras e varas especializadas para que a gente possa ter pessoas habilitadas e competentes para tomar decisões que são ali, como o Luciano falou, desde as mais simples até as mais complexas, e a gente viu hoje lá números milionários de conflitos que precisam ser resolvidos. Então, um ponto relevante esse, eu estava na palestra, eu vi o advogado falando disso, mandei uma mensagem para o diretor regional aqui de Minas, porque se referiu aqui a Minas, né, quem está vendo de outro estado, e falei, cara, tem uma associação aí que é protagonista, né? Que eu tenho muito orgulho, meu pai participou, eu também, e gosto muito, e o Antônio é diretor da ABF, que podia ajudar aqui a OAB Minas a entrar com o franchising também, já que São Paulo tem, né? Porque que a gente tem E se perde muito com isso, né? Então, a franquia, ela é naturalmente empresarial. Então, como ficar de fora de uma vara especializada? Não faz sentido. Com certeza. Talvez alguém não tenha entendido muito bem. Mas só para fechar. Não, mas foi bom ponto. Foi bom ponto porque acho que tem outras cidades, se está acontecendo aqui em BH... com certeza. Em outras regiões, certamente acontece o mesmo. E acho que é bom para o pessoal, tanto do jurídico, do meio jurídico, OABs, quanto associações, apoiarem, porque isso vai fazer o franchising desenvolver, eu não tenho dúvida. Precisamos disso, cada vez mais. Com certeza. E isso só vai crescer, a demanda e a necessidade disso só vai aumentar. A segurança. Respondendo sua pergunta, tem muita gente que confunde ou que não entende e mistura às vezes os institutos. O licenciamento, então imagine que eu tenho um personagem chamado Mickey, um pouco conhecido, né? Bom exemplo. E que eu preciso utilizar a imagem dele, por exemplo, num método de ensino de idiomas. Só que eu não sou o dono da Disney, mas seria muito pertinente eu usar aquele personagem. Portanto, eu busco o representante da Disney no Brasil, né? Vou lá e faço um licenciamento para eu utilizar a imagem do Mickey dentro do meu material, dos meus direitos autorais, porque fui eu que desenvolvi a metodologia, só vou botar a figurinha dele ali dentro. Isso é um licenciamento clássico. Sim. Então eu coloco uma marca, né, dentro do meu business e faço um contrato de licenciamento. Em contrapartida, eu vou pagar os royalties. Isso é licenciamento. O que acontece? Tem gente que pega, né, o Mickey e quer colocar na fachada, né, e chamar aquilo de Disney e falar que aquilo ali é um licenciamento. E, na verdade, quando você faz isso, né, isso é uma simulação. É o que eu costumo chamar. Você sempre pode chamar o cachorro de gato. Ele nunca vai miar, ele sempre vai latir. Então,
é uma fraude à lei de franquia. E por que tem gente que utiliza esse canal? Não é por falta de cuidado e às vezes não é também por falta de conhecimento. Às vezes é uma estratégia que, do meu ponto de vista, é extremamente arriscada, para não dizer temerária, maldosa para fugir das obrigações da lei de franquia. Uma delas, o prazo de 10 dias de entrega da COF. Tá? Então, é construir um castelo de areia. Existe no segmento de farmácia, isso é um gargalo, isso é um problemaço, porque tem muita rede que ela expandiu e escalou em contratos de licenciamento, né? Sendo que, na verdade, são franquias clássicas. É um perigo isso. Que ainda não tiveram problema. Eu até conheço uma que você deve conhecer também, que fala, não, mas eu nunca tive problema. Não espera ter não, porque na hora que você tiver, seu negócio acaba. Efeito dominó. Porque aí todos os contratos são iguais, você tem 100, vai tudo embora. É um perigo. E aí como é que você indeniza todo mundo e, enfim, e fecha? Não, com certeza. A gente estava falando dessa segurança jurídica que você quer ter. E muitas vezes a pessoa... É bom para os dois lados, sempre. O direito está aí para nos servir. Qual que é o problema? Eu tenho um filho que tem 13 anos. Quando ele era pequeno, sabe aquele brinquedo que é um cubo, e aí tem triângulo, tem bolinha, tem quadrado, tem retângulo, tem tudo, e tem as pecinhas que encaixam. Ele pegava o quadrado e queria socar dentro da bolinha, aí não vai dar. É a mesma coisa você pegar um instituto e querer colocar num lugar onde ele não serve. Então usa o instituto errado, né, para uma finalidade inadequada. Isso não vai funcionar. A gente tem... O Brasil é muito avançado do ponto de vista de legislação. A gente tem ESG, a gente tem LGPD, a gente tem lei de franquia segundo marco, a gente tem a lei da liberdade econômica, 5 anos, a gente tem várias, né, leis que são leis modernas, leis que funcionam. O que não funciona é querer utilizar um instituto errado, né, para aquilo que não serve. Na área trabalhista a gente vê muito isso. Então, já recebi consulta no seguinte sentido. Doutor, eu posso pegar e fazer um contrato de autônomo com a minha área de marketing? Eu falei, vamos entender melhor. Como que vai ser? Não, eu vou pegar o assistente de marketing e vou transformá-lo num PJ. Eu falei, legal. E como é que vai ser? Não, ele vai entrar 8h30, vai sair meio-dia, vai receber tal remuneração, não sei o quê. Eu falei, então, cadê a autonomia? Acabou. Então, assim, é colocar um instituto... Pior quando te fala assim, é porque ele faz muita hora extra. E aí eu não tá ficando caro pagar hora extra, então eu passo ele para PJ que fica melhor. E aí depois isso vai para o judiciário, né? Falando, mas aí o judiciário... Mas esse ponto é legal, errado. Porque também, como você falou, você tem um instituto, você não encaixa um no outro. E franquia não é para todos. Então, franquia, se não tem marca... Se você não é dono de uma marca, se não tem um know-how, claro, específico, porque é marca e know-how, e se não tem margem, né? Se é um negócio que você não consegue, ou que dá prejuízo, né? Porque tem gente que quer franquear negócio que dá prejuízo, que não preciso nem falar, né? Venha perder dinheiro comigo, não tem como, mas tem negócios que às vezes são muito commodities, né? Que é difícil de fazer funcionar nesse cenário do franchise. Então não é para todo mundo também. Luciano, sabe que... franquia se adapta a muita coisa. Eu quero fazer isso, eu quis ter essa fala porque eu vejo que o franchising ele consegue se adaptar a várias realidades para ser uma alternativa de expansão de todo tipo de negócio. Porque eu já vi, a gente vê cada dia, e aí tem os dinossauros aí, esses dias eu vi um post, as massas cinzentas do franchising, 14 massas assim. Aí, bem, os caras ficam vendo o probleminha, não vê as oportunidades. O franchising é um mar de oportunidade para trazer expansão e para trazer crescimento nos negócios. São para todos os negócios? Não. Não é para todos os negócios, nem para todo mundo. Tem momentos que não é aplicável, mas que é uma estratégia de expansão viável, barata e atualmente, né, que a gente fala com franchising 4.0, com franchising mais moderno,
com tecnologia, com treinamento, com conhecimento, com eficiência, é cada vez mais fácil de ter sucesso fazendo um bom franchising. Mas sabe o que não pode faltar também? O quê? Um bom sistema gerencial. A lei do franchising 4.0 agora. E aí, não pode faltar um RP abre a de câmera aí para nós. Né? Não pode... Olha aí o sistema empresarial aí, ó. Então, quem não conhece, melhor ferramenta de gestão de redes de negócio, sem a menor dúvida. Eu vou falar do Brasil porque eu estou cobrando ele para ir para o mundo, né? Acho que já está indo aí para Portugal, a gente já está com operação lá na 300 na Colômbia, na Argentina, estamos precisando levar para outros lados. Mas do Brasil, com certeza, a Sultz é uma ferramenta que consegue traduzir tudo isso que eu falei do franchising 4.0, da eficiência, na gestão da rede de negócio, na comunicação. Tem alguns pontos, até vou aproveitar para citar, porque eu vi na palestra e a gente já fala muito disso, como que é importante formalizar a transferência, o suporte e a transferência de know-how. Você formaliza o suporte através da ferramenta, então com avaliação de chamado, com o registro dos chamados, com avaliação de chamados, com os treinamentos, com avaliação de treinamento, que isso é um pontinho da ferramenta. A ferramenta é um emaranhado de alternativas para tudo que envolva uma rede de negócio, mas esse ponto, hoje na palestra do Alexandre, ele citou como que isso pode defender uma rede de franquia. Não é isso, Alexandre? Muita gestão de documentos também. Gestão de documentos, de comunicação, de marca, de marketing, de treinamentos. Acho que é muita coisa. A Sultz é a ferramenta com melhor custo-benefício, com melhor eficiência e que protege ao franqueado, protege ao franqueador, gera resultado para o franqueado, gera resultado de fato para o franqueador. Por isso que ela cresce tanto. Com certeza. Nós somos um escritório em que a gente faz a gestão jurídica para as franqueadoras. E como eu disse no começo, é uma gestão voltada para o business, para o negócio, para a concretização de resultados. Então, é a área consultiva estratégica. Cerca de 80% dos nossos clientes usam a Sultz. Né? E a gente dá graças a Deus. Por quê? Porque o contrato de franquia, ele é um contrato continuado, né, de longa execução. Os contratos de franquia têm aí 99% deles 5 anos de vigência. E você precisa cumprir o contrato durante 5 anos. Se a relação durar 10, durante 10 anos e assim sucessivamente. E o cumprir o contrato hoje em dia significa atender a SLA no prazo, significa provar o que escreveu, o que prometeu, o que não prometeu, as informações que foram transacionadas, e tudo isso é importantíssimo não só para preservar e manter a relação saudável, que tem um canal oficial, melhor do que usar um WhatsApp oficioso em que você não registra nada e não tem um controle, além do que você também comprova o cumprimento das obrigações, tanto de uma parte quanto de outra. Sensacional. Aliás, não existe hoje empreendedorismo sem o software, né? Eu não conheço. Não, a tecnologia, ela permeia hoje o know-how, permeia a operação dos negócios. Acho que o mundo dos negócios evoluiu muito. Hoje você não tem negócios que deem resultados que não sejam eficientes. Os negócios que dão resultado, que não tem uma eficiência no desenho dele, na operação dele, ele vai durar pouco. Ele não permeia ao longo do tempo. Porque vai vir um concorrente, vai fazer igual, mas vai colocar eficiência. E aí começa a melhorar tudo. Então, tecnologia e tecnologia, o que a gente gosta muito, por exemplo, da Sultz, é que, primeiro, que ela melhora sempre. Acabou de lançar um módulo de marketing espetacular. Segundo, que ela consegue dar o suporte rápido, ágil, porque quando os caras crescem, e eles cresceram muito, né? Você vê que eles dominam as redes de franquia e estão dominando as redes de negócio. Eles essas empresas de software tendem a perder um pouquinho, errar a mão no suporte, né? No CX, na jornada do cliente. E, cara, lá nunca ouvi reclamação. Pelo contrário, é só elogios. E das duas partes. Das duas partes. E nós agradecemos.
Exato. A gente tem um prazer aí de ter assuntos como nossa patrocinadora também, né? É muito... será que eles perceberam bastante que é patrocínio? Não. Mas eu falo de verdade. Eu tô falando de verdade também. Não tenho... Exato. Eu já falei com o Rodrigo, e além de falar bem deles não é... Se ele paga ainda o patrocínio, melhor, mas não precisava pagar, não. E além de ter uma boa gestão no nosso negócio, a gente tem que vender o peixe também, né, Luciano? A gente tem que aprender a vender o peixe e para isso a gente recomenda aí, tem o grande prazer de ser patrocinador do nosso podcast também, a Foco Marketing, que está aí no mundo do franchising também, é uma empresa que teve um crescimento exponencial aí nos últimos 2 anos, atendendo dezenas e dezenas de marcas, de franquias, e é que a gente recomenda bastante. O Felipe, né, o diretor lá, já está no franchising há um bom tempo, e a Foco ela tem uma atuação muito boa, porque ela faz o marketing para o franqueado. Ela não é esse marketing, só o marketing institucional da franqueadora e etc., do que vai fazer grandes contas, grandes budgets, né, grandes orçamentos, o marketing da verba de marketing, do fundo. Não é só esse. Ela é focada no marketing da ponta, do PDV, do franqueado, para trazer cliente para dentro da loja do franqueado. Que isso é difícil. É o marketing na ponta, fazer a gestão de tráfego, a gestão que vai fazer o lead, o cliente bater na porta do franqueado. E é uma gestão, Luciano, que muitas vezes ela é engessada, né? O franqueado ele não tem a liberdade de fazer o que ele quer, a hora que ele quer, quando ele quer. E muitas vezes com esse engessamento ele precisa de alguém por trás ali para ter uma habilidade muito grande para conseguir atender pessoas em diferentes mercados, culturas, né, locais, e que ele consiga se adaptar para trazer o resultado para aquele franqueado. O franqueado, na maior parte das vezes, ele tem que estar focado em fazer o show porta para dentro, né? Esse show porta para fora, no tráfego, no digital, sempre tem gente melhor do que a gente para fazer. E nada melhor do que contratar uma empresa especialista que lidera esse segmento no franchising. Então, a Foco é outro player que é parceiro, tá com a gente aqui no podcast, mas não tá à toa, tá? Porque a gente já testou em centenas de franqueados e sabe que a operação deles funciona. Isso aí. Vamos aproveitar o gancho e falar de fundo de marketing propaganda um pouquinho. Nossa, então, dentro da nossa né? Você vai entrar nisso agora? Vamos falar assim, porque... Eu tô doido pra ir ali tomar um uísque, que eu já falei pra gente tomar um uísque ali depois. Vamos lá. Mas eu acredito que é um ponto aí de rusga dentro do franchising, né? E eu acredito que começa lá no início do não entendimento. Muitas vezes a franqueadora ela falha em explicar o que é um fundo de propaganda, um fundo de marketing, para que aquilo se destina e como aquela verba pode ser utilizada dentro de uma rede de franquia. Eu acredito que você pode dar o seu ponto de vista aí também, Alexandre, para a gente esclarecer aí algumas dúvidas aí dos nossos ouvintes. Vamos lá. Daria para a gente marcar um podcast só sobre o fundo de marketing. Então, só um. Para começar. Uma série, né? Uma série. É um tema bastante... ele é complexo e ele também é controverso. Por quê? Porque a lei, ela só fala superficialmente. Então, vamos lá. Qual que é a obrigação do franqueador quando ele faz a arrecadação chamada fundo de marketing? A única obrigação prevista na lei chama-se contrapartida, é a prestação de contas. Então, do ponto de vista jurídico, se você pensar qual é a contrapartida da franqueadora em relação à arrecadação do fundo de marketing? Prestação de contas. Ponto final. Isso é o que diz a lei. Só que isso não é suficiente. Por quê? Na medida em que ela faz a arrecadação do fundo de marketing, já começa com um problema tributário, porque essa arrecadação não pode entrar na conta dela, tem que entrar numa conta separada, senão já virou receita, e aí ela será tributada sobre uma verba que não é dela. Quando ela é obrigada a prestar contas, significa que o dinheiro não é dela. Se o dinheiro não é dela, não é receita. Portanto,
ela não emite uma nota fiscal de cobrança. Ela emite o quê? Uma nota de débito e um boleto de cobrança. E aquilo entra numa conta separada como recursos de terceiros. Ok, Alexandre, então está resolvido o problema? Não, a gente só organizou o problema. Por quê? Tá bom. Só falando, ó, quem é franqueador, volta mais um pouquinho, escuta o que ele disse, porque eu tenho certeza... Só que já foi uma... Só o que ele falou aqui, seu fundo de marketing não tem verba para pagar. Aproveita e dá um like aí também. Exatamente. Então, isso aqui já é um planejamento. Mas vamos lá. Organizou. Tá bom. E aí a natureza dessas despesas é que a lei não fala. E aí onde entram os conflitos. Então, eu vou ter um marketing que eu utilizo para minha rede. Eu posso usar o fundo de marketing? Eu vou fazer uma convenção. Eu posso usar o fundo de marketing? Eu vou contratar uma agência de marketing. Eu posso usar o fundo de marketing? Eu tenho lá um saque que atende os consumidores da rede. Eu posso usar o fundo de marketing? Enfim, tem uma série de questionamentos que a gente não tem uma resposta da lei. Nós temos que usar o bom senso. E aí, a dica que eu dou é: olhe para a natureza da despesa. O que é isso? Como esse dinheiro não é meu, e por isso que a estratégia tributária, né, de não pagar o imposto sobre essa verba, é porque o dinheiro não é meu. Se o dinheiro não é meu, se eu tenho um departamento de marketing que ele trabalha preponderantemente na minha expansão para franquia, como é que eu vou utilizar o fundo de marketing? Estou utilizando o dinheiro da rede para promover o meu negócio e não a rede. Então, não. Então, eu consigo separar a atividade do meu marketing 50%, 70% para a rede? Consigo. Por quê? Cara, essas 7 pessoas aqui, de 10, só trabalham para os meus franqueados. Ok, então pode usar. Tá? Então, você está olhando, né, e separando uma coisa da outra, e na prestação de contas, você está respaldado. E aí, tem mais um problema que veio com a decisão do STF, que ela foi um impacto para o franchising, que acabou reconhecendo a constitucionalidade da cobrança do ISS sobre royalties. Alexandre, não estou falando de royalties, estou falando do fundo de propaganda, sim, só que a decisão é tão ruim que ela colocou tudo no mesmo cesto e falou assim: incidem royalties sobre contratos de franquia, sem separar os itens de renda. Dentro do contrato de franquia eu tenho royalties, eu tenho TIF, taxa inicial de franquia, que não se confunde com royalties, que a decisão não falou. Eu tenho fundo de marketing, que a verba não é minha, que a decisão não falou. E aí, o desafio qual é? É receber um fiscal da prefeitura na minha unidade, seja franqueado ou franqueadora, e aí ele vai pegar a decisão do STF para me tributar e vai falar sobre contratos de franquia, eu recolho royalties. Cara, você acha que ele vai falar: ah, não, aqui a natureza jurídica é uma coisa ou outra? Não tem jeito de falar que o focinho de porco não é toma. Focinho de porco, nesse caso, virou tomada. Ele vai querer tributar tudo. Esse é o... Brasil tem uma segurança jurídica boa no franchise, tá, mas ainda tem essas aberrações. E aí, sofisticando um pouco aqui o raciocínio, o que eu recomendo? Já que a tese é recurso terceiro, e é de fato, né, aqui a gente não está fazendo... nenhuma aventura jurídica. A natureza realmente é essa. É lógico, se o franqueador está seguindo o script, está usando, prestando contas da maneira correta, o argumento e a estratégia que eu recomendo hoje, eu sempre fui contra. Mas hoje eu defendo o franqueador criar uma estratégia de ter uma associação de franqueados sem fins lucrativos, capitaneada por ele, validada na COF, no pré-contrato e no contrato de franquia, e essa associação, ela tem por objeto, por finalidade, fazer a arrecadação, né, e a gestão do fundo de marketing, sendo autorizada pela franqueadora. Então, a franqueadora é anuente, né, para que essa associação faça tudo isso. Por quê, Alexandre? Porque é uma instituição sem fins lucrativos. E aí eu tenho um reforço da minha tese inicial, do ponto de vista tributário, para não sobrecarregar o fundo com ISS. Alexandre, isso é tranquilo?
Não é tranquilo, porque essa matéria vai chegar também de novo no STF. Mas é muito mais robusto defender isso. Eu gosto muito, acho que o Alexandre, primeiro que ele trouxe um know-how profundo, especializado, com opinião própria. Parabéns por colocar esse tema na mesa de uma forma tão direta. Vamos lá, eu acho que eu queria comentar e também ouvir a sua opinião, e eu quero dar a minha opinião sobre a associação e entender também se faz sentido ou não. Você falou sobre o uso, né, da verba de marketing, se usa para isso, usa para aquilo. Lá na Localiza, meu pai até criou o termo que chama CEPIM. O fundo de marketing lá, a verba de marketing chamava CEPIM, era o nome, que é Comunicação Empresarial, Promocional, Institucional, Nacional. Só serve se for para comunicação, marketing, etc., empresarial, né? Promocional, pode ser promocional ou institucional, pode ser para vender ou para promover o negócio, nacional, para todo mundo. Se for regional, local, já não vale mais. Se for para um ou para outro, não vale mais. Então, faz muito sentido, mas é um desafio. E aí, e você linkou logo em seguida com a associação, eu ia comentar que uma prática que eu acho muito saudável, eu não sei se do ponto de vista jurídico tem efeito, é a criação de comitês da rede, onde tem membros da franqueadora e membros representantes, criando um estatuto, né, para um comitê, para a constituição de um comitê, onde possam ser reeleitos e etc., de uma forma democrática entre a rede de franquias, representantes para que possam, junto da franqueadora, sugerir caminhos para que a franqueadora adote ou não, né, como uma espécie de conselho consultivo. Mas comitês por temas específicos, eu acho que tende a dar decisões mais sábias sobre o que, como, inclusive, e cá entre nós, grande parte das redes tem desafios para pagar as contas do marketing, né? O marketing é deficitário, é deficiente, falta ações, né? Falta dinheiro para fazer um marketing bom, efetivamente, para todo mundo. E isso, às vezes, o franqueado lá na ponta não consegue compreender. Então, quando você envolve esse franqueado nisso, na decisão, eu acho que fica tudo muito mais fácil. Foi exatamente o que você falou, né? Aí eu vou linkar com a associação. A associação eu acho legal, mas eu vivi a Localiza, tem até hoje a Abralisa, Associação Brasileira dos Franqueados da Localiza, que criou-se num momento de crise, num momento que eles tiveram que, para garantir a sobrevivência do negócio, tinha que dobrar o royalties. E aí criou-se uma associação de franqueados, que obviamente uma associação, por mais que ela seja com um intuito, e aí eu não sei se tem alguma pegada ali, um estatuto, ou no desenvolvimento de uma associação, estamos mergulhando aqui o nível do franchise, da discussão. Não sei se tem como ajustar isso, porque o grande medo, quando eu escuto a palavra associação, é de que hoje ela está para gerir o fundo de marketing. Amanhã ela pode estar para querer gerir o meu negócio, que é o que eles tentam se juntar e fazer, e volta e meia... Acaba ganhando força, volta e meia, né? O Alexandre sabe, tem causa coletiva, franqueado se junta, etc. Me conta um pouquinho disso. Vamos lá. Primeiro, só importante o ponto que você traz, Luciano, muito bem colocado, porque são coisas totalmente distintas. Uma coisa é comitê, outra coisa é ter uma associação. Outra coisa é conselho, né, as coisas não se confundem. A associação é um CNPJ. Ela é como se fosse uma empresa, ela tem que funcionar, tem que ter contabilidade, tem que prestar conta, tudo, tem que ter os órgãos diretivos, enfim, ela, né, é um CNPJ ali ativo e que precisa ser cuidado. Então, na verdade, a associação, ela tem uma personalidade, é um ente jurídico, né? Ela abre contas bancárias, ela contrata funcionários, etc. Tem mensalidade, tem mensalidade e tal. E não é para qualquer rede, tem que ter maturidade de rede para se chegar na associação. Então, a gente fez agora... Foi no final do mês passado uma reunião com uma rede para a gente validar com a rede o estatuto de uma associação que a gente criou para um cliente nosso. Cara, foi assim, eu já fui esperando o pior. Cara, foi 100% aprovado, todo mundo adorou, foi um negócio, uma maturidade que funcionou. Alexandre, vai servir para todo mundo?
eu tenho clientes que não conseguem quórum para fazer a reunião da associação. Então, depende, né, da maturidade e do tamanho da rede. Por isso que o Lucien falou dos comitês ou dos conselhos, quando eu não tenho ainda o momento político da rede, a maturidade, o tamanho, eu crio sim comitês ou conselhos, que aí não são CNPJs, não é um ente, é apenas um estatuto, que aí tem eleições, funciona, mas não é um ente jurídico, né? É um órgão interno para ajudar a fazer gestão de vários temas, de vendas, de marketing, de comercial, seja comercial. O que for. Eu acredito que ele ajuda a... É uma estratégia que ajuda a gestão. Muito. Eu só não sei se ela ajuda um litígio. Sabe o que acontece? Você me perguntou mais uma coisa da associação. Deles mudarem o objeto, né? Isso. Não, porque quando eu falei de criar a associação... Vocês têm alguma estratégia, algum pulo do gato aí? Não, porque assim, por mais que eles mudem o objeto, se eles mudarem o objeto, a revelia da franqueadora, isso não vai estar validado nos documentos porque eles vão fazer parte integrante da COF. E se eles mudarem isso, eles quebram essa regra e isso não vai estar vinculado ao negócio da franqueadora. Então tem um pulo do gato aí. Então não é só falar assim, monta uma associação. Não. Mas eu achei... Por isso que tem que estar amarrado. Se não contratar um advogado que sabe, vai fazer... Eu dou esse exemplo aqui. Vai fazer cirurgia cerebral com um médico muito bom, muito renomado, mas ele é proctologista. Você quer fazer uma cirurgia no cérebro com proctologista? Eu achei fantástico a gente tocar nesses pontos, assim, muitas vezes umas pequenas distinções, né, com alguém especializado da área para falar isso aqui, você faz isso ou faz isso. Porque isso não vai te quebrar agora, vai te quebrar daqui... Exatamente. Não, isso quebra é o que ele falou, quebra na hora que vem problema. Na hora que tá no início. O fator I, né, do Greg Nathan, né, da satisfação do franqueado, não vou entrar nisso aqui agora, mas tudo tem uma curva. Tem. E geralmente quando a rede começa a entrar num momento turbulento e os negócios têm ciclos e todos os negócios, o seu estúdio aqui já teve e terá momentos turbulentos. Então a gente sabe que tem. Quando você não está com a coisa bem azeitada, alguém ali acha a porta de saída ali, o exit fácil, e cara, aí vai movimento de manada e te derruba. E essa é a grande responsabilidade do franchising, né? Porque na medida em que você tem a segurança jurídica, você pode ter a insegurança jurídica. E aí os problemas também, eles escalam, né? Porque aí, imagine que você tem um detrator na rede e que você perdeu ali o poder de relacionamento, né? De ouvir. Por isso que os comitês e os conselhos são importantes, porque eles dão escuta para a sua rede. E aí isso melhora a comunicação, melhora a relação, a qualidade da relação. O que preserva a relação de franquia, eu costumo falar isso nos meus treinamentos. Isso aqui eu acho que vale até um destaque. O que preserva a relação de franquia não é o contrato de franquia. Olha o advogado falando. Eu deveria falar o contrário. Não é. Essa é boa. Não é. Tá na época do Marçal, isso dá um corte. O que preserva a relação de franquia não é, cara, a relação franqueador-franqueado. É a qualidade da relação franqueador-franqueado. Porque essa relação já existe. Ela pode ser tóxica. Ela pode não me servir mais. Ela pode não ser mais interessante. Então, o que preserva essa parceria é a qualidade desse relacionamento. E como é que eu construo qualidade no relacionamento? Fazendo uma analogia entre duas pessoas. Como é que você preserva a qualidade do relacionamento com a sua esposa? Conversando. Não tem outra forma. Comunicação. Ouvindo mais do que falando. Né? Tratando ali os temas, não colocando embaixo do tapete, resolvendo os problemas. É lógico, Greg Nathan, né? Mesmo depois que vai para um nível aceitável, você vê que a curvinha ela continua. Isso faz parte de qualquer relação. Tem hora que ela está ótima, às vezes cai, mas ela está no nível aceitável, não está no nível tóxico. Então, o que mantém uma relação de franquia é a qualidade do relacionamento, e essa é uma responsabilidade do franqueador, que é o gestor, fazer com a rede, e também da rede de se relacionar bem com o seu franqueador. Quando que eu vou usar o contrato?
Quando dá. Na hora do divórcio, aí eu vou puxar o contrato, vou ver qual é o meu regime de casamento, aí eu vou ver as regras, botar na mesa. Muitos vão ver que casaram com comunhão total, universal. Exatamente. Mas no dia a dia, eu nem lembro que esse contrato existe. E na franquia não é diferente. Eu falo bastante É legal ver, né? Um advogado, primeiro falando que a regra não passa pelo contrato, e meu berço é esse, meu pai meu pai fala exatamente isso, que franquia é relacionamento e comunicação. E é isso. Do resto é firula na visão dele. É relacionamento e comunicação. E eu concordo. O que eu ia comentar sobre esse aspecto de relacionamento e comunicação, que às vezes a gente precisa, e quando eu quero deixar um insight aí para o franqueador, quando ele está vendo que esse não está indo para um bom caminho, ele não pode ter a síndrome do avestruz. Botar a cabeça no buraco, sumir, se afastar, evitar o contato. É o pior que ele pode fazer. Então, para manter um nível alto de relacionamento, ele precisa aumentar a frequência de contato. Eu dei uma mentoria para um franqueador esses dias, lá do ecossistema, que ele falou que mudou o resultado dele, mudou a vida dele. Ele conversava com os franqueados dele a cada 3 meses. Era uma frequência, tudo por sistema, né? A gente tem os sistemas para formalizar, e tudo manda aqui, manda ali, pá. Mas ele não conversava com os caras. Ele passou a fazer a cada 15 dias. Ele falou: Lucien, eu tinha uma grande parte da rede detratora. Diminuiu em menos de 3 meses. Já diminuiu muito o estresse da rede. Os caras já estão jogando comigo de novo no time. Eu achei que era bola perdida, achei que era jogo perdido. E voltou. Então sempre dá. A rede é carente. E tem franqueador que se distancia da rede. Eu tenho um caso que eu costumo citar, e é fato, que a rede estava super incomodada e muito refratária à franqueadora. Tudo que a franqueadora lançava e fazia, investia, a rede era refratária. Mas eu fui para uma reunião e aí eu consegui entender, ouvindo do franqueado. O franqueado sequer conhecia o franqueador. Ele conhecia pela foto do WhatsApp. Nem na reunião do onboarding o franqueador apareceu. E eu falei hoje na palestra, né? Relação de franquia intuito persona, né? Na verdade, é a pessoa, é o CPF, cara. Por mais que tenha o CNPJ lá operando, não é o CNPJ, ele, né, é uma entidade impessoal. O que está lá funcionando é o CPF com CPF. Não é o CNPJ do franqueador. E eles são carentes, porque na verdade o que os caras querem é, olhar no olho, eu estou investindo na sua marca, no seu negócio, eu acreditei no seu business. Eu nem te conheço. Como é que, se eu acabei de dizer que o que preserva a relação é a qualidade da relação, como é que eu vou me relacionar com alguém que eu não conheço? Não vai funcionar. E tem gente que não entendeu isso ainda. E não entendeu, e aí a gente já está chegando aqui no final do nosso excelente podcast aqui, é uma aula podcast, né? Uma consultoria. Saiu um monte de corte, hein, Luciano? Saiu. Você gosta, né? Você gosta. O dono do estúdio gosta dos cortes. Ótimo. Mas até para trazer um pouquinho, porque você também é advogado nosso e eu falei um pouco da evolução que eu tive. Eu já mudei de opinião várias vezes também. Você disse que mudou em relação à associação. E hoje eu acredito muito fortemente que o franchise é uma estratégia de crescimento, e precisa ter crescimento, precisa ter aceleração, precisa ter velocidade. Mas também não é a qualquer custo. Eu acho que as pessoas não entendem que escalar um negócio que não consegue ter uma retaguarda, não consegue ter uma preparação compatível com as dores do crescimento, é escalar problema. E a gente tem total consciência disso. A gente hoje não quer escalar problema. Não pode. Ninguém quer escalar problema. Hoje você tem um problema, você quer acordar amanhã com 10? Se o franqueador não tiver essa consciência e achar que acelerar é só crescer, é só vender franquia, ele vai dormir com um problema, vai acordar com 10, no outro dia tem 200, 300. Esse disclaimer eu gosto de fazer porque tem muita gente que vê o filme por fora e não consegue ver por dentro e acha que a aceleração e o crescimento, a exponencialidade que o franchising dá para os negócios não tem
o cuidado com permear uma boa gestão, uma eficiência, uma transferência de conhecimento e um franqueado feliz e satisfeito lá na ponta. Acho que queria aproveitar esse momento para falar isso, porque eu sei que você também tem um pensamento alinhado, que crescer de qualquer jeito não resolve. É melhor não crescer. É melhor não crescer. É o que a gente costuma dizer. Eu dou graças a Deus quando chega o cliente no escritório que ainda é pequeno. A gente tem um cliente que ele é um dos maiores clientes hoje, com mais de 300 operações. Ele chegou lá sendo um dos menores clientes. Graças a Deus. Por quê? A gente conseguiu organizar, né, todo o sistema dele e ele expandiu com segurança jurídica. A gente recebe clientes lá que a gente vai olhar o material jurídico dele, COF, pré-contrato, contrato, e não adianta eu fazer gestão de um material que não entrega resultado, que não está alinhado com as boas práticas, que não está com as melhores estratégias. Eu vou enxugar gelo. Então ele já está com um monte de pepino na mesa e não sabe. Ou sabe, né, depois que já escalou o problema e que aí está muito maior. Mas eu acredito que isso seja um pouco cultural. A gente falava dos Estados Unidos, lá quando você vai empreender, a primeira coisa que se consulta antes de abrir um negócio é um advogado. Aqui o advogado nem é lembrado, né? O vamos que vamos e vamos para frente. Se der errado, eu chamo o advogado. Só que aí já está lá na frente o problema. Já era. Né? Aí já era. Então, tem um pouco das duas coisas, né? Tem muito da coragem, que eu acho que a pujança nossa está muito relacionada ao empreendedorismo, vamos fazer, vamos acontecer, mas não pode ser irresponsável. Não pode deixar de olhar. Hoje, o mundo não está para amadores. O mundo empresarial, ele é desafiador. E aquela pessoa que não se capacita, que não melhora a cada dia, ela vai ficar para trás. Não estou nem falando da inteligência artificial, que isso já está dado, né, esclarecido, que se não se atualizar, game over. Muito mais do que isso. Né? Então, eu fui na palestra do Léo, eu acho que eu vi um slide que era mais ou menos no seguinte sentido. O bom já não é suficiente. Eu preciso ser o melhor. É uma frase que é deles, quem fala é o Edmar Castelo, né? O pai dele. Ser bom já não é mais suficiente. E não é mesmo. A gente precisa ser o melhor. E isso é um desafio permanente, principalmente quando você fala de expansão, né, exponencial ou não. É muita responsabilidade. A gente está mexendo com várias vidas, com várias famílias, vocês já perceberam, eu sou entusiasta do sistema de franquia, mas, lógico, muito melhor você fazer uma expansão sustentável, em que você vai colocar a cabeça no seu travesseiro, vai dormir, vai, né, escalar, seja exponencialmente ou não, você vai ter um crescimento e uma curva, né, de crescimento sustentável, é muito melhor do que aquele voo de galinha. Ou, claro, né, depois dos problemas que você constrói ali um castelo de areia e não consegue... Você vai arrumar problema para sua vida. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é o ganha-ganha. E quando a gente fala de franquia, né, é o que eu chamo de parceria. O franqueador não é concorrente do franqueado, ele é parceiro e vice-versa. Só interessa para o franqueador que o franqueado vá bem e só interessa, né, para o franqueado que o franqueador vá bem também. Parceria, isso, gente. É ganha-ganha, não tem elo frágil. E do mesmo jeito, consultar um advogado, um franqueador em início de expansão, um franqueado que vai comprar uma franquia também é uma boa prática. Nunca deixe para consultar o advogado no final, quando achar que tem alguma coisa que não está funcionando. Eu queria finalizar com uma pergunta para o doutor. Vamos lá. Pessoal quem está escutando a gente na esteira já está pedindo para acabar. Não está nada, mas não tem como acabar, a pessoa não vai ousar parar de escutar, né? Mas é uma dúvida que eu tenho, que eu quero ver no seu ponto de vista jurídico. Franchising começou com mais força no Brasil nos anos 80, muito com o pai do Lucien, né? Lucien desenvolvendo várias práticas ali de franchising. Aniversário dele agora. Não vou falar o dia para não desatualizar o podcast, mas faz 80 anos nessa semana. E
você vê que o franchising foi desenvolvendo, foi conquistando marcos, né? Que começou lá com a criação da primeira lei de franquia em 1994, com Itamar Franco, não é isso? Isso. Lei 1955, 8955. 8955, perdão. E ela foi se desenvolvendo, demorou esse tempão aí para ter uma atualização em 2018, né? Que foi 2019? Em 2019, com o presidente Bolsonaro, que demorou muito para acontecer essa nova atualização, mas ela veio e você fez um trabalho grande aí com a análise dessa nova lei de franquia. Não é a nova lei de franquia, é uma atualização da lei de franquia. Uhum. Eu queria saber, no franchising hoje, quais são os próximos desafios, próximos marcos, o que você acha que são os pontos ali que deveriam ter um foco maior para serem atualizados, evoluídos, vamos dizer aí, numa próxima atualização da lei de franquia ou de jurisprudência ou o que for. O que a gente precisa atingir para ganhar mais uma segurança e fortalecer ainda mais esse mercado que é tão promissor aí? Ok. Boa. Pergunta... Saiu uma pergunta boa. Pergunta fácil, né? Para. Ainda bem tinha que sair uma pergunta boa nesse podcast. Eu tô lembrando do último episódio que eu tinha acabado de falar uma pergunta, ele foi lá e fez a mesma pergunta. Não sei onde que ele tava com a cabeça, mas pra reforçar, né? Dessa vez foi tão boa. A minha saída foi essa. Não, eu tô querendo reforçar. Dessa vez você prestou atenção. Vamos lá. Como eu falei, até para eu não me contradizer, eu acredito de verdade que nós estamos bem servidos de legislação. E a legislação ela é boa porque ela não engessa as partes, ela dá liberdade. Isso é bom. E também ela regula suficientemente. Então é o que a gente precisa. Mas olhando para frente, sem futurologia, um movimento que ele sempre... E você foi, acho que muito feliz quando você falou que o franchising ele se desenvolveu muito na década de 80 e 90, principalmente, né? Quando teve o downsizing das multinacionais, os executivos começaram a procurar o mercado de franquias e isso elevou o nível das franqueadoras. Então ele funciona suficientemente bem, o nosso marco regulatório chamado aí a lei de franquia. No entanto, um movimento que vem crescendo, né, Lucien, é o movimento de M&A, né, de fusões e aquisições entre grandes operações e comprando as franqueadoras. Por quê? O mercado financeiro ele oscila em 10%, vamos arredondar, 10% ao ano, certo? 10, 12, ok. Ao ano, qualquer business hoje dá 10% ao mês. Daí para cima. Então, empreender, eles já perceberam que se eu ficar atrelado só ao mercado financeiro, como é que eu vou entregar para os investidores resultados? Tem fundos aí pagando acima de CDI, qual que é o milagre? Empreendedorismo. E aí eu pego, então, grandes fundos que querem fazer aquisições de redes que estejam com boas práticas, com compliance, com governança, com segurança jurídica, contratos assinados, e fazem, então, uma aquisição, seja parcial ou até mesmo uma aquisição total dessa rede. Esse é um movimento crescente. E qual que é o problema? Eu vou te falar que a maioria dos contratos, eles não prevêem esse movimento. E aí, imagine você que tem um contrato intuito persona com um franqueado, e o meu franqueador hoje não é mais o Alexandre, e agora é o... Eu não ia falar um... É a cadeirada. Não dá. Aí o que acontece? A rede, ela pode simplesmente falar assim, cara, o meu negócio era com você, eu não quero mais. Então isso eu acho que falta ainda a gente evoluir nesse sentido, até para atrair mais esse movimento, que não vai parar, ele vai continuar crescendo, e ele é necessário. Porque sensacional. Tem muita rede que ela quer crescer e tá tudo certo, porque o objetivo dela ou é IPO ou fazer um evento de liquidez lá na frente. Tá tudo certo. O cara quer crescer, quer aumentar o bolo, porque o cara quer vender e morar na praia, para Miami, sei lá, acabou. Ok, não tem nada de errado, desde que ele faça, como o Lucien falou, com responsabilidade. Uhum. Tem outros investidores ou franqueadores que querem crescer e querem trazer a sucessão
para o meu filho, para o meu neto, para o meu bisneto, e também está tudo certo. Né? Na verdade, são estratégias distintas. Né? E aí, quando a gente olha para um mercado, né, que ele admite todos os segmentos, eu preciso ficar atento a esses movimentos. Então, eu entendo que, do ponto de vista legal, que eu acho que foi a sua pergunta, nós não estamos ainda suficientemente regulados quando acontece esse tipo de movimento. Porque ele vem acontecendo, né, e aí quando acontece, todo mundo se socorre do jeito que dá, né, e a gente ainda não olhou com cuidado para esse tema. E é um tema delicado, é um tema grande, porque são grandes operações. O movimento de uma franqueadora, quando acontece um evento de liquidez, tende a ser um passo de elefante, né? Já é um negócio mais estruturado, de maior porte. E geralmente é top-down e tem esses vieses, esses pormenores que podem ser maiores se não preparados, pensados e julgados, né? E tendo mais decisões, mais maturidade em cima disso. Principalmente se houver aí multinacionais envolvidas, porque aí a gente fala de compliance, de regras internacionais, de ESG e por aí vai. Né? Então tem que tomar cuidado. Isso aí. Só aprofundar um pouquinho nesse ponto, meio que semi-relacionado a isso, você vê que a legislação no Brasil, principalmente tributária, tem um problema que ela segura o empresário a crescer. Né? Custo Brasil. Então, eu digo num sentido de você ver que tem franqueados de grandes redes que muitas vezes tem que conseguir elementos cítricos aí para ser donos de loja, porque aquela conta do franqueador, quando ele desenvolveu aquela rede, ele assume que aquela loja vai ser uma loja, que ela vai ser pequena e vai ter aquela carga tributária naquele negócio para ela ser financeiramente viável. Né? Então você começa a crescer. Eu não sei se essa nova lei tributária que está para sair aí vai sanar esse problema, que estão falando que vai acabar com o Simples e tudo mais. O Lúcio está querendo que o cara que está na esteira tenha um ataque cardíaco lá. Só mais uma perguntinha. Mas é a verdade. No modelo tributário brasileiro. Porque talvez é um desafio que a gente tem também, porque nos Estados Unidos você tem grandes redes de multifranqueados. Nos Estados Unidos são grandes conglomerados que fazem ter uma segurança muito maior, porque você tem... Não é? É curiosa a sua pergunta, porque hoje lá na OAB, um especialista... Eu não sou advogado tributarista, tá? Certo. Deixar isso bem claro. Então eu estou falando aqui como advogado que conhece o sistema, mas não como advogado tributarista. Mas teve um advogado hoje especialista lá na OAB e ele falou, você sabe quantas normas nós temos aí no Brasil? Considerando leis, enunciados, provimentos, etc, etc, etc. 5 milhões. Jesus. Você acha que é concebível, do ponto de vista fiscal, você estar cumprindo todas as regras? É humanamente impossível. Então a reforma ela é necessária, porque ela vem para simplificar. Só que a gente ainda não sabe o desdobramento, porque existe uma reforma que ela é principiológica e vai trazer as linhas gerais, e depois nós temos um segundo desafio, que são as leis que vão efetivamente desdobrar aquilo, né, de como as coisas vão funcionar. E a gente ainda não está nesse estágio. Então, eu quero acreditar que a reforma realmente é necessária. O que o Brasil não aguenta mais é uma reforma com aumento, né, de impostos. Isso a gente não suporta, porque o custo Brasil ele já está num nível de insustentabilidade. E eu te falo isso como empresário, como escritório. Outro dia um cliente me perguntou, doutor, mas eu estou pagando isso. Eu falei assim, pois é, eu também, mas você é advogado? Eu falei, pois é, vamos chorar junto. Não tem como fugir. Eu não consigo emitir, e nem posso, um boleto sem antes ter emitido a nota fiscal. Porque todo o sistema hoje é assim que funciona. E o governo, ele participa do seu resultado, não do seu prejuízo. Porque a tributação é sobre a receita e não sobre o resultado. Que são coisas totalmente distintas. Eu posso nem ter resultado dentro de uma receita e o governo está ganhando. É duro. E todos nós passamos por isso. Isso não tem jeito. Vamos lá, temos que finalizar. Acho que quem está na esteira aí vai agradecer os quilinhos a mais que a gente fez ele perder hoje.
Mas uma honra, um prazer estar contigo aqui. O Antônio Bortoleto novamente já me mandou aqui a vontade dele de estar aqui, não conseguiu estar. Grande abraço. Em breve a gente vai fazer um novo podcast que você vê que tem assunto para ficar horas. Tem. E com uma profundidade cada vez maior. Então, muito obrigado. Quais são suas redes sociais? Eu tenho Alexandre Davi ADV, Instagram e o site .com.br. Ótimo. Então, quem gostou aí, quem curtiu, quem quer conhecer um pouquinho mais, só entrar lá no site, chamar o Alexandre, o doutor Alexandre lá, que ele vai te responder e vai te ajudar. Um cara super solícito, super disponível, e ele só pode ser disponível assim porque ele tem um time fera. Show de bola. Galera, obrigado Alexandre, obrigado mais uma vez. Se quiserem comentar, dar sugestões de novos entrevistados aí, a gente está sempre de ouvidos abertos aqui. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado, Alexandre. Obrigado, valeu. Gente. Até. Tchau. Eu vou mesmo. Muito bem.